A vulva ou a vagina pode apresentar uma cor mais azulada ou púrpura no início da gravidez, na qual o médico pode identificar, ou até mesmo o marido, se tiver uma boa observação? Não precisa ser um bom profissional ou ter uma boa observação. É verdade, Carol. Toda a genitália, as areolas e inclusive o abdômen da gestante, ele fica mais arroxeado, mais escurecido, por conta da inervação, vascularização local, às custas de aumento mesmo de fluxo sanguíneo que vai para essas regiões e dos hormônios da gestação. É super comum e depois de 60 a 70 dias do nascimento, fica tranquila que volta tudo ao normal. Esse ponto é importante, que as mulheres querem muito falar de clareamento, falar de diminuir essa pigmentação que tem na região. Mulheres, só depois de 6 meses do parto pra gente resolver isso com peeling, hein? A temperatura do corpo da mulher realmente fica elevada quando a gente está na ovulação? Sim, durante o período da ovulação a gente tem uma leve elevação da temperatura. Não é nada absurdo, não chega a ser febre, longe disso, mas aumenta uns 0,3, 0,4 graus na temperatura basal da mulher. É importante lembrar às mulheres que cada gravidez é uma nova experiência? Sempre. Nunca uma gestação é igual a outra, principalmente quando você já tem anos de diferença entre uma gestação e outra. Para quem quer engravidar, qual é a hora exata de parar com o método contraceptivo? Pergunta difícil, né, Bel? Que na verdade a hora correta de parar é a hora quando o casal decide o momento de engravidar, que é uma decisão super difícil, mas precisa primeiro a consulta pré-concepcional, né? Exato. Então, se você decidiu ter filhos, você no mínimo tem que estar suplementando há 60 dias com medicações personalizadas. O casal, se for heterossexual, agora se for homossexual, só quem de fato vai gestar. E aí você pode tirar o método no mês de tentar, porque vai que você engravida de cara. O importante, Carol, não é quando tirar, mas sim quanto tempo antes de tirar, suplementar. A prática de exercícios físicos é permitido na gestação? Deve. Na verdade, são raras as situações em que a gente contraindica atividade física. Qualquer situação em que a gente tem um risco de perda fetal, uma ameaça de aborto, um trabalho de parto prematuro, né, Rodrigo? Mas, na inexistência dessas intercorrências, a atividade física ela deve ser complementada com o pré-natal a fim de melhorar o enraizamento da placenta. A atividade física, Carol, é bom para todo mundo sempre. A gente recomenda para todas as pacientes, inclusive as não gestantes. Acho que o único ponto importante é você que está gestante entender que tem que começar aos poucos. Se já pratica algum tipo de atividade física, pode manter o basal que já praticava antes, né, Bel? Mas se você vai começar a fazer alguma atividade física agora gestante, não adianta ir para algo muito pesado. Começa devagar, com acompanhamento de um especialista e aos poucos vai progredindo na intensidade. As relações sexuais podem continuar durante a gestação? Mesma ideia da atividade física, a gente só suspende a atividade sexual se existir alguma situação que põe em risco essa gravidez. Por exemplo, um descolamento, um colo curto, aí a gente tira o sexo. Do contrário, o sexo é vida, é saudável, conecta o casal e o bebê sente, viu? Essa emoção entre o pai e a mãe. Existe uma lenda que o pênis pode machucar o bebê, isso é verdade? Mito dos Jamais. bravos. Mentira grande essa, Carol. O pênis, ele chega numa região próxima aonde está o feto, mas nunca encosta no feto. Sempre tem uma barreira entre o bebê e o pênis. Existe aumento do desejo sexual da mulher durante a gravidez? A gente costuma ver isso acontecer no segundo trimestre, quando há um equilíbrio hormonal. A maioria das mulheres elas têm uma libido aumentada sim, entre 15 e 30 semanas. Não é uma regra, mas na grande maioria das vezes sim. O desejo sexual da mulher é multifatorial. Então não é só a questão hormonal que vai conseguir dar conta dessa vontade. Acho importante, Carol, a gente colocar nesse assunto a questão do orgasmo, porque tem muita paciente que acredita que o orgasmo provoca contrações uterinas que possam fazer mal. E o homem fica com medo de que seu pênis machuque o bebê e a mulher fica com medo de que seu orgasmo faça ela perder o bebê. Nada disso é verdade. O sexo deve ser continuado se não tiver aquelas intercorrências. Continuando no sexo, tem mais uma curiosidade que pode ajudar no finzinho da gravidez, né, Bel? Sim, de novo em relações heterossexuais em que a gente tem o sêmen, a gente orienta os casais que querem parto vaginal a ter relações sexuais frequentes depois de 37 semanas, porque o sêmen ele libera algumas proteínazinhas que ajudam a entrada espontânea em trabalho de parto. Mas você não vai entrar em trabalho de parto prematuro porque transa muito. E outra coisa, se você transar muito antes de 37 semanas, não vai entrar em trabalho de parto prematuro, porque a natureza é perfeita e não tem receptor para que isso aconteça antes dessa idade gestacional.
quando precisamos nos preocupar se não sentimos o bebê mexer? Bom, a gente fala que todo bebê tem que mexer a cada 4 horas no mínimo. Então, quando a gente fala de uma gestação antes de 20 semanas, 5 meses, em que você não sente o bebê, não dá pra levar em conta essa regra. A partir daí, né, Rô, segunda metade da gravidez, a cada 4 horas no mínimo. E aí, o que fazer se não sentir? É difícil, porque a mulher durante o dia, fazendo as atividades em que ela está na rotina dela, ela pode não ter percepção de que o bebê está se movimentando, apesar dele estar lá chutando bola. Então a mulher, quando acha que o bebê não está mexendo, precisa fazer um repouso, deitar, observar e comer alguma coisa que dê energia, que forneça carboidrato para esse bebê se mexer. Se não se mexer... Aviso médico, não conseguiu falar com o médico, maternidade. Como saber que estamos entrando em contrações? Bom, as contrações elas acontecem espontaneamente desde a 20ª semana, que são as contrações de treinamento. Mas elas são bem diferentes, né, Bel, das contrações de trabalho de parto de fato. Bom, cabe dizer que tem uma frase que a gente sempre fala que não tem regra, Carol. Tem mulheres que começam a ter contrações bem ritmadas por 3, 4 horas, tudo para, ela fica 2, 3 dias sem sentir nada, neném nasce dali uma semana. Assim como tem mulheres que começam a ter contrações 8 da manhã, meio-dia tá com o bebê no colo. O que é importante que toda gestante tenha em mente, independente da idade gestacional? Primeira coisa, a contração do trabalho de parto, ela dói. Então ela tem que estar acompanhada de dor. Segunda coisa, elas são ritmadas. Então elas têm ritmo muito parecidas e um intervalo pequeno. Então a gente considera, né, Rô, que a cada 10 minutos a paciente tem que ter pelo menos 3 contrações de 40 segundos. As contrações, elas nunca vêm no de repente, Carol. A gente vê em filme, vê em novela e acha que a vida é real daquele jeito. O corpo avisa aos poucos, então vem a ameaça de trabalho de parto, que a gente chama de pródromos. A contração ela começa a vir de meia hora, de 20 em 20 minutos, de 10 em 10, até de fato entrar nessas 3, 4 contrações a cada 10 minutos. E quando falam, as antigas sempre falam, né? A barriga ficou dura ou sentiu aquela dor nas costas, pode ser já que o momento de ter nenê chegou. É isso mesmo? Algumas mulheres falam que a dor da contração, ela vem das costas e irradia para frente. Outras mulheres falam que não, começa em cima da barriga e desce. Não tem muita regra. O que sempre a mulher tem que pensar é, peraí, a minha barriga tá dura e eu tenho dor em algum lugar aqui na região pélvica? Deixa eu prestar atenção. E aí a gente fala, né, Rô, para que fique pelo menos 2 horas observando. Nada acontece assim, ó, de um segundo pro outro. Isso da barriga descer também é verdade. É difícil ter essa percepção, nem todas as pacientes percebem isso, mas a barriga baixa um pouquinho quando o bebê ele encaixa na pelve, né, Bel? Então o polo do bebê que está lá embaixo desce um pouquinho na pelve e a barriga desce um pouquinho, mas é muito sutil isso. Aproveitando, Carol, falando um pouquinho das contrações, acho que é importante, né, Rô, a gente comentar com a mulherada aqui quais são os sinais de alerta, na verdade. Porque é bolsa que estoura, é tampão que sai, é contração com dor, sem dor. Afinal, quando deve se preocupar? Quando deve ligar para o médico? Quando deve ir para o hospital, por exemplo? Sim, nós temos alguns sinais importantes para isso. Primeiro, sangramento. Acho que é o mais sério de todos. Teve sangramento, corre para o hospital. Lembrando que esse sangramento ele tem que ser de grande monta, como se fosse um segundo dia de menstruação. Não o sangramento melequento do tampão mucoso. Sim. Borrinha de café, sangramento rosado. Pode acontecer, avisa seu médico, mas não é uma urgência. A outra questão tem que ter a ver com a bolsa estourada, que é o prolapso de cordão. A gente costuma falar que são 2 as situações de gravidade. Uma é essa que o Rodrigo falou, que é o descolamento de placenta, que é um sangramento de grande monta, hemorragia mesmo. E o outro é quando o cordão umbilical ele sai do canal vaginal. Mas pensa comigo, a bolsa tá lá fechada, tem líquido amniótico, o bebê tá nadando, o líquido tá fazendo com que o bebê e o cordão fiquem nadando. A bolsa estoura. Se por algum motivo esse cordão ele sai, ele prolapsa, você vê mesmo, é um cordão roxo. Também é uma emergência. Tirando essas 2 coisas, Carol, dá tempo para tomar banho, fazer unha, ligar pro médico, que é o quê? As contrações, o tampão, a bolsa rota sem prolapso de cordão, tudo isso dá para esperar. Mas é importante talvez lembrar as mulheres de já deixar a partir de que mês aquela bolsinha pronta para qualquer emergência para o hospital. 34 semanas. A partir de 34 semanas tudo pode acontecer e a gente já fica menos preocupado, porque se acontecer antes disso é muito prematuro e é mais sério, mas a partir de 34 semanas já deixa tudo pronto.
O bebê ele entra nos 9 meses no termo com 37. Mais de 34 a 37 não é tão grave assim. Então a gente já fala para as nossas pacientes deixar tudo organizado. Porque antes disso, ninguém quer essa surpresa, né? A gravidez é muito imprevisível, a gente não sabe quando vai ter uma emergência. Então, a qualquer momento, tudo pode acontecer, deixa tudo prontinho. A minha mãe fala, até 37 semanas é essencial, depois ele só tá se embelezando. É isso, eu adorei! Vou usar essa frase. É Depois isso. é só embelezamento, o que tá prontinho... Só pra dá ficar bochechuda. Só pra ficar... Só cair na beleza, minha mãe fala. Só embelezando. Linda.